Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí para nossa mais uma aula. Espero que todos estejam animados para esse desafio produtivo. Certamente solidificará o conhecimento bem alicerçado em cada um de vocês, que perseguir com disciplina e vontade de aprender mais, podendo assim aplicar os conhecimentos técnicos e técnicas mais adequadas a cada situação no dia a dia, fazendo assim seu meio de convívio social ou profissional mais prazeroso. O IFNMG, com educação profissional de qualidade, equipe competente, imprime o diploma de nível de reconhecimento indiscutível pela lisura e probidade nas relações. Vamos lá? Espero que cada um busque em si ânimo e coragem necessários para fazermos o que é certo, o que nossa consciência nos assinala como o caminho do bem, que não nos deixaria nossos pais, nossos filhos, amigos e até nós mesmos menos orgulhosos dos atos praticados, quando os outros não estão vendo, definindo assim também nosso caráter. Bons estudos, contem conosco. Vamos lá? Jornada de trabalho. Conceito. A jornada normal de trabalho será o espaço de tempo durante o qual o empregado deverá prestar o serviço ou permanecer à disposição do empregador, com habitualidade, excetuadas as horas extras, nos termos da Constituição Federal, artigo 7º, inciso 13. Sua duração deverá ser de até 8 horas diárias e assim 44 semanais. No caso de empregados que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento, a jornada deverá ser de 6 horas. No caso de turnos que se sucedem, substituindo-se sempre no mesmo ponto de trabalho, salvo negociação coletiva. Redução legal da jornada. Poderá ser feita pelas partes, de comum acordo, por convenção coletiva e pela lei. Classificação da jornada de trabalho. Quanto à sua duração, é ordinária ou normal, que se desenvolve dentro dos limites estabelecidos pelas normas jurídicas. É extraordinária ou suplementar, que ultrapassam os limites normais. Limitada, quando há termo final para a sua prestação. Ilimitada, quando a lei não fixa um termo final. Contínua, quando corrida, sem intervalos. Descontínuas, se tem intervalos. Intermitente, quando com sucessivas paralisações. Quanto ao período, diurna, entre 5 e 22 horas, noturna, entre 22 horas de um dia e 5 da manhã do outro dia, mista, quando transcorre tanto no período diurno como no noturno, em revezamento, semanal ou quinzenal, quando num período há trabalho de dia, em outro à noite. Quanto à condição pessoal do trabalhador, será jornada de mulheres, de homens, de menores, de adultos. Quanto à profissão, a jornada geral de todo empregado e jornadas especiais para ferroviários, médicos, telefonistas, entre outros. Quanto à remuneração, a jornada é com ou sem acréscimo salarial. Quanto à rigidez do horário, as jornadas inflexíveis e as jornadas flexíveis. Essas últimas não são previstas pela lei brasileira, porém a lei não impede que sejam praticadas, são jornadas nas quais os empregados não têm horário fixo para iniciar ou terminar o trabalho. Vamos lá, hora extras. Hora extras são aquelas que ultrapassam a jornada normal fixada por lei, convenção coletiva, sentença normativa ou contrato individual de trabalho. Acordo de prorrogação de horas. Conceito. Significa, em primeiro lugar, o ajuste de vontade entre empregado e empregador, tendo por fim legitimar a prorrogação da jornada normal. Em segundo lugar, significa o documento escrito, no qual se materializa a vontade das partes, para o fim acima mencionado. Forma. A forma jurídica do acordo é escrita, e se individual, basta um documento assinado pelo empregado, expressando a sua concordância em fazer hora extras. Em se tratando de ajustes, esses sindicatos, empresas, a forma será a convenção coletiva ou acordo coletivo. Cabimento.
cabível para todo empregado, como regra geral. Todavia, há exceções que devem ser respeitadas. Em fundamento legal, se encontra na CLT, artigo 59, que declara que a duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente a 2, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante convenção coletiva de trabalho. Duração. O acordo é um contrato. Se é a prazo determinado, sua duração terminará com o termo final, previsto entre as partes. Se sem prazo, no caso, indeterminado, sua eficácia estender-se-á durante toda a relação de emprego. Distrato, sendo de natureza contratual, pode ser desfeito pelos mesmos meios com os quais se constituiu, ou seja, distrato, ato bilateral em que deve ser expresso. Seus efeitos. Os efeitos dos acordos salariais, isto é, a obrigação do pagamento de adicional de horas extras de pelo menos 50%, está na Constituição Federal, artigo 7º. E materiais, isto é, a faculdade que dele resulta para o empregador e o correspondente obrigação assumida pelo empregado, de ser desenvolvido o trabalho prorrogado até 2 horas. Denúncia. É o ato pelo qual uma das partes da relação de emprego dá ciência à outra da sua decisão de não mais continuar cumprindo os termos de uma obrigação estipulada. No caso do acordo de prorrogação de horas extras. Denúncia é a comunicação de uma das partes, faz a outra, dando ciência de que não pretende mais prosseguimento do acordo, para o fim da limitação do trabalho às horas normais. Recusa do cumprimento do acordo pelo empregado. Os efeitos da recusa o sujeitam à mesma disciplina de todo o contrato de trabalho. Como o acordo, ele obriga-se a fazê-las quando convocado. Sistema de compensação de horas extras. Conceito. Muito importante, pessoal. Consiste na distribuição das horas de uma jornada por outra ou jornadas diárias do quadrimestre. Está lá na Lei 9601 de 98. Com o sistema de compensação de horas, o empregado fará até 2 horas prorrogadas por dia. Artigo 59, parágrafo 2º lá da lei. A compensação de horas prevista na CLT significa que, durante o quadrimestre, que servirá de parâmetro para as horas, além das normais, serão remuneradas sem adicional de horas extras. Completados esses 120 dias, o empregador terá que fazer o levantamento, do número de horas nas quais o empregado trabalhou durante esse período. Se esse número não ultrapassar o limite normal do quadrimestre, dos 120 dias, não haverá nenhum pagamento adicional a ser efetuado. No entanto, se ultrapassar, o empregador terá que pagar as horas excedentes com adicional. Nesse caso, como haverá reflexo sobre os pagamentos já efetuados nos meses anteriores do quadrimestre, a empresa estará obrigada a, nessa ocasião, completar as diferenças. Natureza das horas compensadas são horas extraordinárias não remuneradas, com adicional. Perfeito? Sua forma está lá na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 13. Admite compensação de horas através de acordo ou convenção coletiva, ok? A inobservância da forma escrita prejudicará a eficácia do acordo. Está enunciado da súmula lá do Tribunal Superior do Trabalho, súmula de número 85. Os mesmos critérios adotados para o acordo de prorrogação devem ser observados no sistema de compensação, quanto à duração, distrato que será bilateral e denúncia cabível aqui também. Horas extras, no caso de força maior é um acontecimento imprevisível, inevitável, para o qual o empregador não concorreu. Artigo 501 da CLT, tá? Nesses casos, a lei permite horas extras, artigo 161 da CLT. Horas extras para conclusão de serviços inadiáveis. Serviços inadiáveis são os que devem ser concluídos
na mesma jornada de trabalho, não podem ser determinados nas jornadas seguintes sem prejuízo. Basta a ocorrência do fato, o serviço inadiável, para que as horas possam ser exigidas do empregado, por número máximo de até 4 por dia, remunerados com adicional pelo mês de 50%. Vamos lá? Acordos individuais ou coletivos de horas extras. Nós estamos aí, né, pessoal, com o novo CPC, ele preconiza, né, o acordo, né, sendo individual ou coletivo, para a celeridade das coisas, tá? Então vamos lá no acordo. Autonomia coletiva é o princípio que assegura aos grupos sociais o direito de elaborar normas jurídicas que o Estado reconhece. É o direito positivo, autoelaborado pelos próprios interlocutores sociais, para fixar as normas e condições de trabalho aplicáveis aos seus respeitos, âmbito de representação. Vamos dar uma olhadinha depois na norma regulamentadora, tá? Número 5. Vou falar mais na frente. Negociação coletiva é exercida pelos sindicatos de trabalhadores, patronais e empresas, através de negociações coletivas, que são um procedimento desenvolvido entre os interessados, do qual discutem os seus interesses, visando encontrar uma forma de composição destes. Contrato coletivo é previsto na Lei 8.542 de 92. Artigo 2º, do qual as normas e condições de trabalho serão fixadas através de contratos coletivos, convenções coletivas e acordos coletivos. Contrato coletivo substitutivo ou cumulativo. Discute-se a eficácia do contrato coletivo, se substitutiva da lei onde existir, afastando-a completamente, ainda que em pejos, ou se cumulativa, caso em que suas normas e condições de trabalho se somariam às das leis, e somente teriam aplicabilidade em pejos quando o próprio contrato coletivo expressamente o admitisse, forma pelo qual os sindicatos trabalhadores visam a manter as conquistas da categoria. Convenção coletiva é um instrumento normativo autoelaborado em nível de categoria e na base territorial dos sindicatos estipulantes. Foram definidas também pela CLT, artigo 611, como acordo de caráter normativo, pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalhos aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Natureza normativa da convenção coletiva. Tem natureza de norma jurídica. Aplica-se a todas as empresas e a todos os trabalhadores sindicatos estipulantes, na base territorial, sócios ou não do sindicato. Seus efeitos alcançam todos os membros da categoria. Efeito cumulativo das convenções coletivas. As normas e condições de trabalho previstas em convenções coletivas acumulam-se com as das leis, adquirem força derogatória da lei apenas quando esta permitir diante do princípio da primazia da ordem pública social e da necessidade da tutela geral do trabalhador. Efeitos obrigacional e normativo da convenção coletiva. Tem efeito obrigacional sobre as entidades signatárias, quando os direitos e deveres nessa qualidade fixarem em si como a obrigação de criar uma comissão mista, né, de conciliação na categoria. Também tem efeito normativo sobre os contratos individuais dos trabalhadores e empresas do setor, como direito adicionais de horas extras mais elevados que os da lei, ok? Botar fixado no acordo lá. Acordo coletivo. É facultado ao sindicato celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica. É facultado, vocês não são obrigados, que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito daquelas as respectivas relações de trabalho. Está lá na CLT, artigo 611, parágrafo 1º. A legitimação para o contrato coletivo, pelo lado patronal, é da empresa, porém a Constituição Federal, no artigo de 88, seu artigo 8, inciso 6º, considera obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Coexistência de acordo e de convenção coletiva.
podem coexistir em uma mesma empresa da categoria, caso que prevalecem as normas e condições de trabalho, mais ao trabalhador previsto nos dois instrumentos normativos na CLT, no artigo 622. Pactos sociais. Pacto social é o resultado de uma negociação no nível mais alto da sociedade, para determinar os rumos da política social de um país, meio de buscar o consenso dos interessados antes das reformas profundas de que o mesmo necessita. Faltas ao serviço. Justificadas são as faltas que o empregado pode dar, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos. São justificadas as faltas dispostas no artigo 473 da CLT. Se é justificada, o empregado receberá a remuneração do dia normal ou dos dias, bem como a remuneração do repouso semanal, não sofrendo igualmente qualquer desconto de dias de duração de férias, se portanto é injustificada, todas as consequências acima mencionadas ocorrerão legalmente. Seguridade Social e seus benefícios. Seguridade Social, conceito, é um instrumento estatal específico, protetor de necessidades sociais, individuais ou coletivas, e cuja proteção preventiva, reparadora e recuperadora tem direito os indivíduos nas intenções, limites e condições que as normas disponham, segundo permite sua organização financeira. Seguro é o contrato pelo qual uma das partes obriga-se perante a outra mediante pagamento a um prêmio, a indenizá-lo do prejuízo resultando dos riscos futuros previstos no contrato. Está lá mais explicadinho no artigo 1432 do Código Civil. Divide-se em privado e social. Seguro privado é o contrato feito pelo interessado e uma organização de direito privado. Tem como característica a natureza privalística de que se reveste e fruto da autonomia da vontade, e não de uma imposição estatal. Seguro social. Não tem natureza contratual, pois é imposto pelo Estado aos particulares. Como meio obrigatório de uma poupança coletiva, recai somente sobre as necessidades pessoais e não cobre os riscos pertinentes aos bens materiais, só protege a vida, bem maior. Assistência e previdência. Assistência social é o dever de solidariedade, não é contraprestativa. O assistido não paga pela assistência. Direito de previdência social é o ramo do direito que disciplina a estrutura das organizações, o custeio, os benefícios e os beneficiários do sistema previdenciário. Sistema de financiamento de benefícios. São dois, o sistema de capitalização e o sistema de repartição, certo? Capitalização é a formação de capital financiador das prestações futuras, né? É o que paga mensal, FGTS. Tem origem nos critérios que são observados nos seguros privados. Repartição é a distribuição imediata dos recursos captados, o que é feito a curto prazo, sem capitalização, evitando-se a depreciação do capital que se forma. Plano de custeio é o programa orçamentário das arrecadações dos recursos que vão financiar os sistemas e que tem um aspecto macro, que envolve problemas sobre renda nacional e redistribuição. No aspecto micro, o plano consiste na definição das pessoas que estarão obrigadas a efetuar o recolhimento das contribuições sociais. Sistema de custeio. Compreendem o estudo das bases de contribuições do recolhimento dos obrigados ao custeio dos tipos de custeio a cargo de cada pessoa. A seguridade deve ser financiada por toda a sociedade. É o princípio lá da solidariedade, pessoal. Contingências são as situações que devem ser protegidas, as mais comuns alterações da saúde de uma pessoa, a incapacidade para o trabalho, a velhice, o desemprego, as necessidades familiares e, dentre essas, a morte. Protegendo-se os dependentes, os tipos de benefícios guardam correspondência com as contingências protegidas. Na provinha lá, se perguntar contingências protegidas, hein, pessoal? Vocês podem olhar no slide. Seguridade complementar
é a permissão do Estado para que, além do sistema oficial, coexistam sistemas confiados à iniciativa privada. Funda-se na constatação de que o Estado não tem condições de prover a necessidade de toda a população ou provê-las de modo adequado. Custeio do sistema. Custeio é o estudo e a definição legal do financiamento do sistema de previdência, é a assistência social das pessoas que devem pagá-lo, dos critérios que devem ser adotados para a captação dos recursos e dos respectivos valores correspondentes aos diversos pagamentos. A Constituição Federal deixa bem claro os 3 princípios informados de sua estrutura. Vamos lá, os 3 princípios. Universalidade da cobertura, significando que todos devem contribuir. Equanimidade da forma de participação do custeio, regra da justiça social, cuja finalidade é distribuir os ônus adequadamente, de modo que maior participação deve ser exigida daqueles que estão em condições de pagar mais. Vamos lá ao 3º princípio, a diversidade da base de financiamento, forma de ampliar os critérios adotados para a obtenção de recursos, não são os limitando a uma única forma de obtenção, ou seja, variando as receitas, né, para sempre estar alimentando a Seguridade Social. O financiamento da Seguridade Social resulta nas receitas provenientes da União, das contribuições sociais e de outras fontes. Lei 8.221, de 91, 8.444, de 92 e 9.032, de 95. Ela sempre está aí passando por ajustes. Beneficiários da Previdência Social. São segurados obrigatórios da Previdência Social as pessoas físicas que estão enumeradas no artigo 11 da Lei 8.203, de 91 e no Decreto 611, de 92, os dependentes do segurado, que são as pessoas que, segundo a lei, vinculam-se economicamente a ele. Estão enumerados no artigo 16, benefícios da Previdência Social, né? Todos os empregados aí têm direito a benefício da Previdência Social, quem contribui também de forma autônoma. Benefícios são as prestações asseguradas pelo órgão previdenciário aos beneficiários, que em dinheiro, auxílio, aposentadoria e pensão, ou em utilidades, serviço e remédio. Auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência, certo? Fica incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Artigo 59. Constituirá uma renda mensal correspondente a 91% do salário-benefício, respeitado o salário mínimo. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, que se lhe apaga quando permanecer nessa condição, correspondente à renda de 100% do salário de benefício, inclusive decorrente de acidente de trabalho. Aposentadoria por tempo de serviço. A gente está passando por novas modificações aí, pessoal, mas a regra é devido após 35 anos de trabalho ao homem, 30 à mulher, né? Tem a conta agora do 85,90 e já está mudando também. A mulher será proporcional aos 30 anos de trabalho para o homem e 25 para a mulher. Verificar a nova legislação, né? Aposentadoria por idade alcançada, certa idade, o segurado tem direito ao descanso, como contrapartida ao serviço que prestou durante a vida. É concedido ao segurado que completar 65 anos de idade. Ok? Se homem, 60 se mulher. Reduzidos os limites para das atividades rurais. Vamos verificar também, né, a legislação vigente aí que está fresquinha, está saindo aí. A aposentadoria especial será devida uma vez cumprida a carência exigida nessa lei ao segurado que tiver trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade profissional. Agora mesmo a modificação está querendo passar para 25 anos só, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, constituirá uma renda mensal equivalente a 100% do salário-benefício. Salário família
será devido mensalmente ao segurado empregado, exceto o doméstico, o segurado e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados. Está no artigo 65 lá da CLT. Pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito ou da decisão judicial no caso de morte presumida, né? Aquela que a gente não sabe cadê a pessoa. Está no artigo 74 da CLT. A renda mensal também é de 100% do salário-benefício. Auxílio reclusão será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, sendo obrigatório para a manutenção do benefício a apresentação da declaração de permanência na condição de presidiário. Salário maternidade é devido à segurada empregada, à trabalhadora avulsa e à empregada doméstica. Tá vendo? Todos têm direito, todas. Durante 28 dias antes e 92 dias depois do parto, observadas as situações e condições previstas na legislação. Artigo 71 da CLT. Seguro-desemprego tem a finalidade de prover a assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e auxiliar na busca de um novo emprego. Programas aí de qualificação, né, gente? Sua duração é de 3 a 5 meses. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho de segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 da lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda da redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Lei 8.213 de 91, artigo 19. Auxílio acidente é concedido como indenização ao segurado após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza que implique a redução da capacidade funcional. O seu valor mensal é vitalício e é de 50% do salário de benefício e devido aos segurados empregados, avulsos e segurados especiais. Está lá na Lei 9.032 de 95. O recebimento de salário ou concessão de outro benefício não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio acidente. Pessoal, vamos agora ao slide, né, que é a forma mais aqui sistematizada da nossa disciplina aqui, tá? Vamos aí fazer um cálculo de férias, tá bom? Salário mais 1/3 do salário. Por exemplo aí, né, o salário de 880 mais 1/3. Você divide aí o salário por 3, você encontra esse valor aqui, tá? Aí vai dar 1.173 bruto, tá? Desse valor tem a contribuição, né, estava estudando agora, da Seguridade Social, imposto, natureza, Seguridade Social, de R$ 93,00, né? Custear aí todos os benefícios aí falados anteriormente, 1.173 menos esse valor aí dá R$ 1.080, tá? A desconto de INSS, imposto de renda, né? Caso altere o limite aí, ultrapasse o teto, observar as tabelas, o empregador deposita o FGTS, tá? Aviso de férias deverá ser comunicado ao empregado com 30 dias, matéria de prova, hein, de antecedência. O pagamento referente às férias será efetuado 2 dias antes do início das férias. 2 dias antes de entrar nas férias, você recebe o pagamento. Férias em dobro. Se o empregador não concedeu ao empregado as férias no período estabelecido, no artigo, né, 137 da CLT, é o período aquisitivo, terá que pagar as férias não concedidas em dobro. 13º salário. A gratificação de Natal, né? Aproveitar o nosso mês tão bonito aí, o mais bonito do ano. Também chamado 13º salário, é devido a todo empregado, urbano, rural ou doméstico, e também aos trabalhadores avulsos, independente da remuneração por esses percebida.
A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será havida como mês integral, tá? Para efeito de cálculo do 13º salário. A fração igual ou superior a 15 dias, tá? 15 dias, 16, né? Vai ser contado como mês inteiro para pagar o 13º. O 13º salário deverá ser pago em 2 parcelas, sendo a primeira entre os meses de fevereiro a novembro, o pessoal costuma pagar aí no mês de aniversário da pessoa, e a segunda até 20 de dezembro de cada ano. Perfeito? As faltas injustificadas durante o ano poderão ser computadas para efeito de redução do número de avos referente ao 13º salário. Cálculo do 13º salário. Por exemplo, 8 meses, né? A pessoa trabalhou 8 meses. Salário dividido por 12, vezes a quantidade de meses trabalhado. Por exemplo, nós colocamos o salário aí de 622, né? Dividido por 12, vezes os 8 trabalhados, dá aí 414,67. Desconta aí os 8% do INSS, 33, diminui o salário líquido aí nessa conta nossa, 381, referente a 8 meses. O 13º salário, há desconto também de INSS, imposto de renda, a gente tem que verificar, né, as tabelas aí de imposto. Rescisão de contrato de trabalho. Rescisão sem justa causa pelo empregado. Pedido de demissão, período inferior a 1 ano. Tem direito a saldo de salário, 13º salário e férias proporcionais, pagamento, primeiro dia útil após o vencimento do aviso prévio. Isso aí é o empregado que pede para sair, né, gente? O empregado deverá dar o aviso prévio ao empregador, na falta sofrerá o desconto, sem saque do FGTS. Saque após 3 anos da conta inativa. Se o período for superior a 1 ano, ele terá direito a férias vencidas e homologação após 1 ano deverá ser feita no sindicato ou Ministério do Trabalho. Então, antes de 1 ano pode ser feito em uma das partes, superior a 1 ano, sindicato ou Ministério. Rescisão sem justa causa pelo empregador, período inferior a 1 ano. Tem direito a aviso prévio, 2 horas reduzidas ou 23 dias corridos, certo? Férias proporcionais, 13º proporcional, 40% do FGTS, saque do FGTS, segundo desemprego, período acima de 6 meses trabalhados. Superior a 1, férias vencidas e homologação no sindicato. Perfeito? Dispensa por justa causa pelo empregador, caracterizada a demissão do empregado por justa causa. Esse não terá direito ao recebimento das parcelas indenizatórias, ou seja, somente terão direito de receber o saldo do salário e as férias vencidas, se houver. Desta forma, o empregado demitido por justa causa perde o direito de receber o aviso prévio, o 13º salário, as férias proporcionais, o saque do FGTS e a indenização dos 40% também não fará jus ao seguro-desemprego. Alguns motivos que caracterizam justa causa. Desacato ao chefe. Nossa, a caneta voou aqui. Furto ou roubo com registro de ocorrência policial. Uso de álcool ou droga no ambiente de trabalho. Desobediências a qualquer norma de conduta na empresa. Ficar atento aí, pessoal. Direitos do trabalhador, na rescisão de contrato de trabalho, prazo determinado, saldo de salário, 13º salário integral ou proporcional, férias vencidas ou proporcionais, depósito do FGTS referente ao mês da rescisão, saque do FGTS. Não há direito ao seguro-desemprego, no prazo determinado. Reclusão. O auxílio reclusão é um benefício devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, durante o período em que estiver preso sob regime fechado ou semiaberto. Não cabe concessão de auxílio reclusão aos dependentes do segurado que estiver em livramento condicional ou cumprindo prima em regime aberto. Sem carência, deve estar na condição de segurado. Dependentes: filho, filho equiparado, menor tutelado ou enteado, esposo, companheiro e pais. Para uma reflexão nossa aí, pessoal,
é preciso sentir a necessidade da experiência, da observação. Ou seja, a necessidade de sair de nós próprios para ascender à escola das coisas, da vida, se as queremos conhecer e compreender completamente. Esse é nosso campeão Emílio Durkheim. Pessoal, vamos finalizando por aqui. Até a próxima. Boa sorte, bons estudos, tá? Estamos à disposição.